É um desafio falar sobre o nosso tema em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas. Será sempre um desafio, depende do nível de abordagem, depende do nível de aprofundamento que a gente vai dar na questão. Mas eu vou tentar. É uma proposta que, para uma palestra muito rápida, a gente vai usar de algumas pinceladas aqui nesse quadro para facilitar o entendimento. Mas, de qualquer forma, a gente pretende ter sucesso nessa tentativa. Eu vou tentar ajudar a vocês todos a ter uma perspectiva diferente em relação a nós mesmos, à consciência, à vida, a nossa origem, nosso destino, utilizando um recurso que não tem origem entre nós. A experiência psíquica, ou mediúnica, como eu prefiro chamar, eu ando até ultimamente preferindo o velho, cansado, suado e surrado termo mediúnico, né? Porque a gente vive num país mediúnico. Essa palavra, em que pese todas as conotações que ela passou a ter ao longo do tempo, comprometimento dela com algumas doutrinas de caráter espiritualista e até de algumas religiões também, de seitas e outras coisas, essa palavra ficou meio perturbada, né? Mas eu tento aqui resgatá-la no seu conceito mais original, aproveitando a deixada pelo próprio Nelson Bernardo. Nós todos somos, sim, emissores e somos receptores, somos canais, muitas vezes até inconscientes, né, de uma grande mente universal. Importa apenas nós considerarmos que nós somos, cada um de nós é um que seja neurônio, né, do grande sistema. E essa interconectividade é fundamental para que esse grande sistema tome ciência de si e avance, né? Eu diria até, aproveitando a deixa, ainda bem que o grande sistema não é loiro. Sabe aquela história de só 2 neurônios? Essa história é terrível, né? Eu acho que as loiras têm mais a que defender essa posição, porque a quantidade de brincadeira em todas as loiras terem apenas 2 neurônios é uma coisa terrivelmente de mau gosto. Vamos tirar essa coisa. Eu acho que é uma piada inútil, como tantas outras que existem. Mas olha, a experiência mediúnica envolvendo inteligências que operam em outros sistemas, ou que operam a partir de outros sistemas, ou de outras dimensões de realidade, não importa. A experiência mediúnica nos propicia uma oportunidade muitíssimo interessante a todos nós, e todos nós podemos vivê-la com a maior tranquilidade. É a experiência de abrir horizontes de entendimento. Aqui na Terra nós temos uma tendência a ter uma perspectiva terrestre de tudo o que acontece lá fora. Na medida em que nós nos relacionamos com criaturas que não fazem parte desse pequeno contexto terrestre, dessa ilhazinha cósmica que é a Terra, na grande galáxia, no universo inteiro, nos grandes e macrosistemas desconhecidos pelo nosso entendimento, pela nossa cultura, pela nossa ciência, esse grãozinho diminuto, se a nossa perspectiva permanece presa nele, o nosso entendimento nunca vai romper essas fronteiras, a cidadania cósmica é impraticável. E a gente se relacionando com seres que já vivenciam outras extensões territoriais, tanto no sentido físico quanto no sentido interno, nós vamos aprendendo muito mais rapidamente a ter também uma visão mais abrangente da realidade. Então o desafio é a gente mostrar uma outra perspectiva sobre nós mesmos, para que a gente, a partir desse entendimento diferente, a gente possa mais rapidamente abrir a nosso nível de percepção e começar a ter uma visão realmente muito mais, eu diria, rica e plena de significados sobre a nossa própria existência. Nós todos estamos acostumados, até por conta do nosso sistema educacional, a nossa ciência, a cultura estabelecida, estamos todos muito acostumados à ideia de que a criatura e nós todos somos essencialmente produto do meio, evolução de espécies mais primitivas, né? A origem do homem é colocada do ponto de vista científico, vocês todos sabem, né? Aquela coisa dos primatas, etc, etc.
Se vocês vão conversar com espaciais a respeito disso, vocês vão ver que tudo isso é um grande engano. Completamente diferente a perspectiva que eles têm sobre a natureza da criatura humana, sobre o sistema de evolução do grande cosmos e de todas as nossas criaturas aqui viventes. E claro, eu vou tentar colocar um pouquinho dessa visão, como eles ensinam, para que nós possamos também alterar, ou pelo menos questionar a nossa perspectiva. Eu vou representar aqui uma criatura humana da seguinte maneira: uma casca. Pode ser grossa, porque tem algumas que são, né? Aqui dentro, vou colocar uma luz muito brilhante. Uma estrela aqui linda, pulsante e tal. Nós todos somos acostumados com a ideia, e a nossa ciência reforça isso através dos sistemas educacionais, através do próprio evoluir da cultura, da forma de transmissão de conhecimento, que nós somos a cascadura. Na verdade, os nossos amigos do espaciais dizem que nós somos isso aqui. Essa luz, essa consciência, essa individualidade. Nós vamos chamar de eu, né? O eu. Tem muitos nomes para isso, não importa. Centelha cósmica, espírito, né? No interior fala espírito, mas sem problema, né? É a mesma coisa. Essa casca nos dizem que elas foram construídas ao longo da evolução, a partir daquele camaradinho assim, que tem uma narina grande, uns olhos, etc., umas orelhas, e que pula de árvore em árvore e tal. Nada disso, né? A perspectiva dos nossos amigos do espaço em relação à criatura humana é tão diferente. Nós não temos muitas condições agora de tratar em detalhes disso. Mas o que importa, criatura humana não vem, absolutamente, não tem relação com o reino animal. Né? É audacioso dizer assim de repente. Né? Agora, essa casca pode ter uma série de elementos em comuns com a casca desse fulano aqui também. Isso é com tudo que é casca. Porque a essência da criatura aqui, a estrelinha que brilha num símio qualquer, no orangotango, num chimpanzé, etc., que também tem, é de uma estrutura muitas vezes diferente dessa estrutura aqui. Essa é incrivelmente mais complexa que essa, mas muito mais complexa. O que essa aqui já foi capaz de incorporar do ponto de vista de existência é muita, faz dela uma coisa completa e radicalmente diferente disso aqui, embora composta de alguns elementos que têm semelhança. Mas nós somos educados, volto a dizer, a acreditar que nós somos essa casca, que essa casca evolui através dos mesmos meios, através dos mesmos mecanismos que promovem a evolução das espécies, na perspectiva de Darwin, por exemplo, seleção natural, essas coisas todas. Conversando com os amigos do espaço, através desse recurso tão simples que é o recurso mediúnico, vocês podem conferir que as coisas absolutamente não acontecem dessa maneira. Ora, aqui, essa unidade de consciência é uma realidade cósmica. Aonde ela tem condição de se manifestar, ela começa em volta de si a catar, vamos usar uma expressão bem simples, a catar todos os recursos que ela dispõe para manifestar uma estrutura cuja equação ela já traz em si. Vamos repetir isso. A nossa forma, a maneira como nos organizamos socialmente, a nossa estrutura neurológica, em nível físico e em outros níveis, tudo isso são equações
que fazem parte dessa semente, dessa unidade de consciência. Conforme o recipiente, essa consciência manifesta ou organiza a matéria de uma maneira diferente. Não é fácil a gente inverter a maneira de viver, de ver essas coisas, mas a gente vai tentar. Como nós somos seres essencialmente, com perspectiva muito forte, material, nós tendemos a acreditar que nós somos corpo essencialmente, quando o corpo é a última consequência da manifestação do ser. O ser vem vindo de níveis de ordem superior até que ele se manifesta no mundo físico. Ele pega elementos do que nós chamamos da vida, elementos orgânicos, células, etc., e constrói o seu escafandro para o mergulho nessa densidade. Se o planeta fosse um pouco mais avançado vibratoriamente, possivelmente ele poderia dispor de um material mais elaborado para constituir a sua manifestação. Nós todos que chegamos aqui na Terra já encontramos a facilidade de um pai e uma mãe, mas que tem também eles a sua herança genética do ponto de vista biológico, já tem a sua carga, já tem a sua casca. Mas, por facilidade, nós somos filhos de um homem e de uma mulher, fazemos o possível, o melhor possível, para concretizar um veículo de manifestação que atenda o melhor possível às nossas possibilidades, às nossas expectativas, aos nossos programas para uma determinada vida. Chegamos muitas vezes, inclusive, a encontrar dificuldades para encontrar um par, uma mamãe e um papai adequados, num padrão vibratório tal, que nos permita realizar o nosso projetinho particular. Sim, há pessoas que têm dificuldade de encontrar, em função do seu padrão vibratório, do tipo de experiência que quer realizar, às vezes não encontra condições adequadas para montar o seu corpo, a sua manifestação na Terra. E tem mais, depois que ele nasce com toda a sua pureza de intenção, ele, em primeiro lugar, ele encontra um berço com a bandeira do Flamengo no quarto. E ele vai indo, né? O pai é palmeirense, a mãe é corintiana. Um é evangélico, o outro é metida budista. Ele vai. Veja o que ele vai encontrando. Ele vai encontrando uma criatura, ou todo um contexto sociocultural, que age aqui, na periferia da casca, moldando a aparência e a maneira como essa casca se relaciona com todo o contexto. Essa luz, como ela está numa casca possível e não a ideal, ela pouco pode interferir, pouco pode se fazer representar nos níveis mais externos disso aqui. Não é uma casquinha brilhante, assim, que nem casca de santo, né? Que a gente vê na igreja, aqueles santos brilhosos. Aliás, os mestres hoje também, nos bons livros de esoterismo, os mestres também têm uma luz em volta. Essa essência vibra tanto que até no nível atômico molecular consegue fazer com que essa luz passe e promova ordenamentos genéticos, inclusive, alterações em níveis profundos de DNA, inclusive. Por quê? Porque essa força aqui é muito consciente em relação à casca que ele organizou. Mas tem camarada que não passa mesmo de jeito nenhum. Essa luz aqui vem até no máximo aqui. Até porque é muito mais cômodo se deixar formar pelas pressões do ambiente externo. Tem um guru da Índia, que viveu na Índia no tempo da Caxemira, que um discípulo estava caminhando longamente com ele, e nada de rolar um papo. O discípulo já estava meio assim, quis puxar uma conversinha e falou: ô mestre, vendo todas essas belezas incríveis, pássaros voando, elefante passando, pedras, rios e tal, falou:
De que é feito o mundo? Queria puxar uma conversa, não tinha assunto, né? De que é feito o mundo? Aí o mestre disse: no ato de omissão. Por que ele disse isso? A grande maioria dos terrestres são tão omissos em relação ao contexto que eles são essencialmente aquilo que o contexto quer que eles sejam. Não dão ouvidos a essa realidade que são eles mesmos. Então o eu deles é um euzinho. O euzinho cascadura ou cascamole. Mas o fato é que essa estrutura tem uma força tão grande que esta criatura aqui pode muito bem tirar uma soneca legal que ninguém vai notar a diferença. Ele continua a reagir em relação ao contexto como se tivesse acordado. Ele levanta, escova os dentes, faz tudo o que todo mundo faz. Ele é capaz até de transar, amar, essas coisas todas. Mas toda a experiência de vida dele, fundamentada essencialmente nas deformidades que o sistema sociocultural dominante está em volta dele determina para ele. Ele é um indivíduo que essencialmente não sabe quem é, de onde veio, aonde está, para onde vai, e se você resolver perguntar alguma coisa, ele dá aquela resposta incrível que a maior parte das pessoas no mundo dá. Hã? Então ele não atina para a possibilidade de existir alguma coisa a mais do que aquilo que ele é capaz de perceber a partir das deformações determinadas pelo padrão que está em volta. Ora, nós estamos numa cultura hoje, gente, essencialmente de pão e circo. Continua sendo. Aqueles que dominam o mundo determinam comportamentos através da mídia, da escola, das organizações do Estado. Todos nós somos indivíduos treinados para serem duas coisas, essencialmente: passivo, portanto omisso, ou então empreendedor dentro dos interesses da grande ordem. Então nós entramos no mundo da competitividade e usamos todos os outros que estão dormindo em favor da nossa capacidade de realização. Por isso o mestre disse para o discípulo: o mundo é feito de omissões e de omissos. A esmagadora maioria da humanidade vive preocupada com quem vai para o paredão no próximo episódio do Big Brother. É o máximo, né? Ela só pode ir até mais do que isso. Novela das 8 já complica. Eu não estou brincando, eu sempre falo isso nas minhas palestras, porque os nossos amigos do espaço ficam realmente impressionados como nós deixamos nos confundir por essa superfície aqui, essa rugosidade. Eles chegam a falar assim: mas por que vocês se dedicam à espiritualidade? Que história é essa de agora vou me recolher? Passarei 3 anos desenvolvendo a minha espiritualidade. Mas vocês já são espírito. Só que são um bando de anta, porque não deixam essa luz, essa consciência atravessar a casca. E essa casca, ela, incrível que pareça, não é uma casca boa, não. Ela mesmo tem memória. Ela mesmo tem suas defesas. Ela dá choque elétrico. Ela tem suas defesas contra qualquer tentativa de tentar mudá-la, principalmente as tentativas que vêm de dentro. As de fora ela ainda contorna. Gonzaga é maluco, pronto, liquidou toda a conferência. Então a conferência não teve a mínima importância. É uma maneira rápida de você largar fora aquilo que pode incomodar. Esse Gonzaga é um maluco, já ouvi falar coisas horríveis dele. Vindo de dentro, ele não tem muito recurso. Vindo de dentro é um pouco mais complicado. Então o que ele faz? Ele dorme mais profundamente, com a tentativa de não ouvir a vozinha interior. Ele finge que, eu vou dar um tempo, segunda-feira eu começo, é que nem regime. Segunda-feira eu começo. Eu vou deixar meus filhos crescerem, aí quem sabe eu vou resolver pensar seriamente. Não, depois da separação,
eu começo uma vida nova. E assim nós vamos estabelecendo vamos dizer assim, as referências a partir das quais nós vamos tomar vergonha na cara e assumir uma relação verdadeira conosco mesmo. Tudo isso que o Nelson falou, que eu acredito, naturalmente, é um conhecimento muito interessante, nós precisamos ver em que medida isso aqui, essas ressonâncias todas, não ocorrem em nível de periferia. Eu acrescento à palavra dele isso, porque nós precisamos fazer ressonância muito com isso aqui, ó, com o eu verdadeiro, com o ser propriamente, porque esse daqui carrega equívocos e constrói verdades a partir de pressupostos bastante equivocados e caminha orgulhoso com o nariz para frente, né? Saco tudo, né? Daí ele vai, depois ele faz a alfabetização, ele faz lá o pré-prezinho, o prezão, o primeiro grau, o segundo grau, tá indo. Quando ele termina o doutorado, tá, como eu digo, uma anta perfeita, porque ele conseguiu o diploma da mais perfeita integração no entendimento que a cultura terrestre tem em relação ao universo, a si mesmo, enfim, a tudo. Não estou criticando aqueles que são doutores, mestres, etc, etc. A gente pode fazer isso com esperteza também, estabelecendo uma relação inteligente com o sistema para você fazer realmente o que interessa. O problema é que a maior parte das pessoas fazem dessas coisas o seu ideal de vida. Não percebe que toda a estrutura está colocando você para competir, para baratear o teu trabalho em relação aos interesses do grande sistema, está fazendo você competir por mil e uma razões, inclusive você produzir mais, sempre em benefício de pequenos grupos no mundo. Que é uma medida disso, 2 bilhões de pessoas passam fome no mundo. Isso é um dado das Nações Unidas. Como é que o planeta tem a coragem de navegar no espaço sideral com 2 bilhões de famintos e um monte de gente gozando de prerrogativas absurdas pelas quais nunca trabalharam, porque afinal de contas quem remunera o dinheiro deles somos nós que trabalhamos? Como? Não é muita cara de pau? Se vocês forem a Marte e olharem para a Terra, pode ter uma placa bem escrita assim: cara de pau voadores. É a Terra viajando pelo espaço com a audácia de permitir uma coisa dessas. Nós, com as 1000 promessas, agora é a moda da inclusão social. Se nós fizéssemos de hoje para amanhã a inclusão social no mundo inteiro, nós precisaríamos de 3 planetas Terras em termos de recursos naturais. Portanto, era impossível, considerando o padrão de consumo dos países desenvolvidos que nós ajudamos a sustentar. Esse planeta, pelo amor de Deus, é impossível. Algum sistema imunológico maior vai considerar profundamente, até já começou essa tarefa, a possibilidade de dar um peteleco nesse povo para ver se ele acorda. O peteleco já começou, o camarada lá em cima já está com o dedo assim. Só falta mais um 100º macaco e ele pum. Para a humanidade percebida essa coisa extraordinária e o que somos extraordinários como semente de outros universos, e abandonar definitivamente essas coisas absurdas. Todos nós vivemos como se nós tivéssemos água potável para o resto da vida da gente. Não temos. A média de idade desse auditório aqui está na faixa de uns 35. Como média? Máximo 40. Pois bem, joga mais 40 anos em cima, aí pega os relatórios da semana retrasada desses institutos que estão cuidando do problema da água potável, pago, muito bem pago pelas Nações Unidas, vocês vão ver que nós não temos água potável nas grandes cidades do mundo para mais 15, 20 anos. E isso se São Pedro ajudar
Porque se ele não ajudar, Curitiba, Recife, Natal, são cidades que terão que ser simplesmente desmobilizadas para algum lugar ou abastecidas com pipa até que resolvam chover de novo. Então, todo mundo acha que isso é um problema remoto. Mas, gente, não é. Isso é porque, essencialmente, existe todo um sistema que valoriza isso. É o mundo das aparências, eu diria, o mundo do ter. Enquanto o mundo do ser continua oculto. E para que ninguém preste atenção a eles, tome Big Brother, tome novela das 8, tome padrões de consumo como forma de exercício de poder, tome de falsos processos de distribuição de renda, para que aqueles que influenciam opiniões possam continuar a trabalhar para manter todo mundo submisso. E, por incrível que pareça, isso não é tão difícil assim, porque mais ou menos 73%, isso é estatístico, das pessoas são daquele tipo, no mundo inteiro. São pessoas que não pensam, parece que não dão ouvidos ao que sentem. Tem tanto medo da própria vida que não exercem a sua verdadeira natureza divina. Isso, ciência nenhuma é capaz, você quer de realizar. Nós podemos clonar isso aqui, sim, qual é o problema? Serão ocupados por entes humanos, se o clone for bem feito, senão, provavelmente, é possível até que esses clones sirvam para a encarnação de grupos daqui. Aí, se o pessoal fizer o serviço direito, de repente até criaturas humanas vão poder adotar, pelo menos por algum tempo, os clones. Mas isso aqui ninguém reproduz. Isso é da estrutura, da realidade do cosmos. E isso daqui, essa semente de luz, essa semente de consciência, não existe apenas na Terra, pelo amor de Deus. Ela faz parte da inaconsciência do cosmos. E se manifesta, sim, através de sistemas planetários físicos, até que um dia, superada a fase em que habitam planetas, vão para o espaço. Aqui na Terra o pessoal também está querendo ir no espaço, mas no outro sentido, né? Através de bombas nucleares sucessivas, vai todo mundo para o espaço, literalmente. Não, mas eu estou me referindo à conquista real do espaço, não esses foguetoides chineses movidos a computador, que é o que nós temos hoje. Se você analisar um moderno foguete que possivelmente vai levar a gente a Marte, é tão antigo quanto os antigos foguetinhos chineses de pólvora, né? Que já tem perto de 8.000 anos. Não mudou muito. Ação, reação, combustão, né? Uma coisa gigantesca, uma energia bárbara para levar uma cacaquinha desse tamanho para o espaço, né? É assim, um totem à burrice. Enquanto nós vemos criaturas desse tamanhozinho, raquítico, alguns até com a cabeça menor do que a nossa, que viajam no espaço carregado por linhas de forças, semelhante ao que nós temos no corpo, que a acupuntura usa para fazer lá seus tratamentos. Porque eles sabem que o universo é repleto dos meridianos interligando sistemas. Então eles não fazem força nenhuma. Eles oferecem resistência a campos de energia completamente desconhecidos por nós. E essas naves são levadas. Por isso eles dizem, nós navegamos o espaço sideral. As nossas naves se parecem mais com seus antigos veleiros do que com seus modernos aviões comerciais. Nós somos levados. Ora, a velocidades inconcebíveis, a matéria mesmo pode ser acelerada por meridianos desse porte, meridianos solares ou meridianos galácticos, a uma velocidade tão grande no mundo físico que a matéria não segue, a matéria não acompanha, vai só a luz, vai apenas a dimensão transcendente daquele veículo e seus tripulantes. Viaja em outros níveis frequenciais. Quando desacelera, novamente a matéria se junta. Para que carregar a matéria? Para que carregar a matéria?
O universo é muitas vezes diferente do que a ciência acredita. Muitas vezes diferente. Um dia virão outros níveis de consciência. Por enquanto, nós estamos vivendo a dura travessia, a travessia apocalíptica dessa luz em relação à cascadura. Tudo que a humanidade vai ter que viver ao longo desses próximos 15, 20 anos vai ser para tornar permeável essa casca a essa realidade aqui. Que ninguém perca tempo, gente, batalhando a evolução espiritual. Isso não é profissão. Essa realidade nós já somos. Aqui já está o ser acabado. O que precisa é essa consciência que é conectada a estruturas cósmicas de evolução que funcionam em uníssono, com sistemas incompreensíveis para a nossa mentezinha pequena. Que isso flua através dessa casca cultural e também genético-biológica, a única possível ainda nesse sistema. Se a senhora largasse esse planeta e se mandasse para um outro mundo de frequência mais elaborada, a senhora poderia construir lá um veículo físico muito mais compatível com suas reais potencialidades do que aquele que foi possível fazer na Terra. Além do que, talvez em outros sistemas, o condicionamento cultural não seja criminosamente imposto como é aqui. Aqui, ou o sujeito se enquadra, ou se enquadra. Não tem muita alternativa. Né? Não tem muita alternativa. Ou nós compartilhamos em algum nível a grande mentira que a humanidade se tornou, da grande inverdade, do absurdo no qual ela se transformou, ou a gente sequer consegue um feijão com arroz para manter a casca dura. Porque sobreviver no planeta é necessário que haja um certo nível de entendimento com a sociocultura que está em volta, com os valores e significados que a sociedade empresta à vida. Porque senão você não tem chance. Agora, você pode ter sim uma relação inteligente com esse sistema externo, de tal maneira que você possa, uma medida pelo menos melhor, permitir a fluência dessa consciência através da casca e iluminar em volta e exercer alguma coisa que não é uma simples influência das suas percepções e sentimentos da mente física. Nós podemos conectar a humanidade com o cosmos inteiro e conquistar definitivamente a cidadania cósmica por aqui, porque isso é cósmico. O que não é cósmico é a casca, pelos comprometimentos que ela tem por viver um planeta real, objetivo, histórico, que se formou ao longo do tempo, que passou por um monte de situações complicadas, que sofreu um grande acidente, aonde as experiências genético-biológicas vinham sendo promovidas por povos de fora, deu com os burros na água várias vezes e recomeçaram de novo numa luta muito difícil até chegar nessa beleza que somos nós. Cidadania cósmica nós já temos. Não que eu esteja discordando do Nelson, eu estou dizendo uma outra perspectiva. Nós já temos a cidadania porque somos, mesmo que não queiramos, ou que não acreditemos em nível de casca, nós somos porque somos unidade de consciência, de um macro sistema consciencial. É fundamental que a gente perceba isso aqui. A casca está sendo convidada a perceber que nela habita algo pronto e acabado, com uma potencialidade extraordinária, inclusive com conexões com outros sistemas de consciência, cultura e inteligência, onde a casca já está submetida inteiramente, e ela é realmente um instrumento de ação na matéria, de evolução. Eu diria que são cascas translúcidas, né? Cascas furadinhas. A luz atravessa,
Tá? Até o ordenamento atômico molecular, composição genética biológica, etc., tudo já está acessível à luz. Tão verdade que, se essa casca perde um braço num acidente, esse braço pode ser rapidamente reconstituído pela luz interna. Porque a equação, a fórmula da criatura é interna. Não é a seleção natural que determinou que um dia a gente anda em pé, tem 2 olhos, nariz, etc. Não, gente. Vocês podem ir em qualquer sistema planetário, vocês vão ver que as criaturas são semelhantes às que existem na Terra. Em que pese a biotipologia ser muito diversa, nós somos as mesmas criaturas em todos os lugares. No dia que um baixinho estranho chegar na frente de você, você olha assim, pô, teu planetinho só te permitiu isso? Só lá já era todo mundo assim, eu tive que embarcar legal. Né? E o outro ele vira para ele e diz, quem disse que você é bonito? Olha que coisa horrorosa, desengonçada. Né? Eu lembro da história de uma moça que prestou depoimento no CISME, o grupo de ufologia da professora Irene Grank, no Rio de Janeiro. Eu estava lá quando ela apresentou esse depoimento. Ela foi interceptada numa estrada, ela estava com um automóvel, e saiu do automóvel, e, numa certa medida, as pernas ficaram tão moles, ela não suportou ficar em pé, sentou legal, estava consciente, e vendo um objeto parado próximo a ela, e umas criaturas saindo. E ela deitou no chão, por absoluta moleza. Pode ter sido medo, mas ela disse que não sentiu medo. Ela estava até meio assim com vontade de rir, deitada no asfalto, o carro parado lá, parou sozinho, com se fosse defeito na parte elétrica, e a nave. Aí os camaradas chegaram perto dela, pararam em volta e ficaram olhando para ela. E ela deitada no chão, olhando todo mundo. Aí ela pensou o seguinte, que engraçado, até que eles são bonitinhos. Ouviu imediatamente dentro da cabeça dela, você também. Esse depoimento é interessante para a gente ver de que nós não somos corpo. Ilustra isso. É a maneira como nos vestimos aqui na Terra. Uns mais ou menos sofisticados, inclusive, porque chegamos a escolher elementos até da nossa configuração física por mínimos motivos. Até quando trazemos de outras vidas mágoas, ressentimentos, culpas, medos, isso influencia o nosso aspecto físico nas vidas sucessivas. Nós todos buscamos uma conformação idealizada por nós mesmos e única. Tanto é que seres muito evoluídos tendem a ter uma certa semelhança uns com os outros e são incrivelmente belos. As nossas feiuras terrestres têm a ver com os nossos sentimentos aqui, trabalhados aqui, com culpa, com medos, com um monte de coisa. Há pessoas que admiraram tanto fulano, ciclano em outras vidas que copiam essas pessoas, mal e porcamente, alguns porque falta o talento de desenhar legal, né? Mas nós somos muito a expressão do que achamos que somos, ou que queremos ser. A beleza não é necessariamente apenas herança genético-biológica. Existe muito do nosso próprio traço, dos nossos desejos mais remotos ou mais profundos, determinando a nossa configuração externa. E depois nós vamos estabelecendo defesas também, né? Por conta das agressões sofridas. Há muitas pessoas sensíveis a essa luz interna, mas essa sensibilidade torna a vida dessa pessoa tão difícil num contexto violento e agressivo, que ele vai, ele mesmo, se permitindo construir uma casca terrível, pesada, difícil. Eles chegam a se matar, arrumam um câncer, arrumam qualquer coisa assim, uma doença degenerativa, vai embora, porque ele não consegue viver num planeta onde ele mesmo não pode se mostrar com toda a beleza que ele tem. E se relacionar também com criaturas belas, que somos todos nós, embora iludidos com a nossa própria aparência, com a nossa casca externa, com aquilo que nós deixamos que o sistema fizesse conosco.
o grande sistema. Não, vou dar a palavra para você, fala mais que eu. Quietinho aí. Então, olha, essa luz poderá um dia ser vitoriosa? Será que depende exclusivamente da potência dessa luz para que essa casca se torne transparente? Não, gente. Se nós entendermos que essa unidade de consciência é parte de uma consciência muito maior e que opera em muitos níveis e em todos os tipos de criaturas existentes, nós podemos admitir que sim, que o contexto externo, de alguma forma, é determinante também. É necessário um planeta avançado para que criaturas avançadas desenvolvam uma casca avançada. Mas alguém pode perguntar, mas Gonzaga, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Como existir um planeta avançado se nós não podemos ter cascas elaboradas realmente pela luz? Onde começa a coisa? Gente, na perspectiva dos nossos amigos do espaço, isso é um processo simultâneo e concomitante. Os indivíduos avançam no sentido da conquista de suas próprias cascas, na mesma razão em que conseguem transformar externamente o ambiente, a cultura, que determina o lado externo dessa casca. Nós somos seres que atuamos em nós por dois lados. O lado interno é o fura-túnel. É a luz buscando vazar a matéria densa. E atuamos no mundo externo, transformando o mundo no qual vivemos, com todas as suas mazelas, para que o contexto mais elaborado permita com que o seu cavador de túnel trabalhe mais rápido. Nós, como nunca, estamos num momento de humanidade fundamental. Trabalhar para mudar um contexto externo, porque os nossos furadores de túnel estão a 1000 por hora. Do ponto de vista de momentum cósmico, o planeta Terra hoje está num ciclo em que isso daqui está com alta tecnologia de furação de túnel e casca grossa. E aqui nós temos uma sociedade, uma cultura incrivelmente vulnerável. Fez tanta bobagem, acumulou tanta besteira, que está vulnerável aos seus próprios erros. É uma oportunidade incrível que nós todos temos de agir sobre esse meio externo para realizarmos no mundo a luz que nós todos somos. De tal maneira que a escuridão que reina aqui possa ser iluminada por esta luz. Rompida a casca, ou feito ela transparente, teremos uma civilização avançada, sim. Poderemos resgatar a dignidade da vida vegetal e animal e da própria planeta Terra, arrumar naves avançadas e não foguetinhos e irmos para o espaço. Abandonarmos o nosso ninho, porque os nossos amigos lá de cima dizem, só habitam planetas, civilizações primitivas. Isso, né, é fácil vestir a casaca, nós fomos uma civilização primitiva. A grande evidência uma delas é essa. A outra é essa daqui. É o que nós estamos fazendo com o planeta e com os nossos semelhantes. Agora, por que isso acontece? Por causa daquilo que o mestre falou, aquele hindu que eu contei, porque o mundo é feito de omissões e de omissos. A esmagadora maioria da comunidade humana planetária segue religiosamente o padrão que vibra aqui fora. E esse padrão tem muitas faces. Ele é um padrão inteligente, porque qualquer sistema que se organize no universo, ele tem sua inteligência própria, seu sistema de defesa. Ele não se intimida com facilidade, ele se transforma, ele procura novas maneiras de se mostrar, ele parece bonzinho aqui, malzinho lá, ele encontra artifícios para continuar a ser exatamente o que é. Aqui fora, como a população, o mundo,
é diversa, eles colocam em volta do ser estruturas diferenciadas para atingir todo o padrão de sensibilidade e consciência. Vou explicar isso. Para os que vibram legal no raio devocional, eles inventam as igrejas. Para os que vibram incrivelmente no raio verde do conhecimento, da ciência, da tecnologia, eles inventam a ciência, a tecnologia, o mundo acadêmico universitário. Para os que vibram legal no azul, eles inventam o Estado, o governo, a área militar. Para os que vibram no amarelo, nas suas faixas vibratórias, eles inventam a escola, e assim por diante. Ou seja, todas essas coisas são a mesma coisa, fantasiadas de tal maneira a tocar a sensibilidade de todo mundo e obrigar todo mundo a se ajoelhar, rezar e beijar o anel do bispo. Ou seja, acomodar as pessoas. E os que não se acomodam? E aquele cara que se coça aqui e não fica quieto. Tipo Luiz Gonzaga, esses caras meio esquisitos. Não consegue se situar. Ele já nasce, cresce questionando tudo. Vai para a escola, vira um problema. Vai para a universidade, vira outro. Ele é um sujeito que não aceita as coisas como são. Tem uma dificuldade imensa em aceitar a realidade como ela é. Esses caras, que eu sei que tem muitos, no mundo inteiro, eles procuram cooptar para que sirva aos propósitos do grande sistema que elabora essas maquininhas infernais para manter o grande grupo, a fantástica família dos anjos. Quantas inteligências vivem no planeta hoje a serviço da guerra? A tecnologia toda hoje no mundo, gente, a maior parte dessa guerra do Iraque financiou milhares e milhares e milhares de empregos, de homens extraordinários, de mulheres extraordinárias, que faziam ciência, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, formando as últimas gerações de cientistas, hoje estão a serviço da guerra. Toda a tecnologia antes não vai direto para o mundo civil, passa pela guerra. Depois que ela cai em desuso, aí vai e vira liquidificador. Vira. Essa que o senhor está falando dessa iniciação, de uma certa maneira, no pós-guerra e tal, o senhor está se referindo, por exemplo, à Operação Clipe de Papel, que foi uma coisa transcendental? Olha, obrigado pela informação, essa eu não conhecia. Não. O senhor o que é de papel? A Operação Clipe de Papel, quando a Segunda Guerra Mundial acabou e as potências aliadas, né, Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos, disputaram a tapas os cientistas europeus. Isso chamou isso? Ótimo. E você sabe que, inclusive, que o acervo ufológico alemão também foi compartilhado na porrinha. Esse é meu, esse é seu. Não, esse aqui não, então vamos lá. Porrinha, 3 palitos contra 2, ganhei. E assim levaram os cientistas para um lado, o material para outro. Porque os alemães já construíam aparelhos voadores com sustentação não aerodinâmica, eletrostática, na época em que produziram, que botaram para voar as V2 que bombardearam Londres. Fizeram contato e houve contatos no mundo na época da Cova da Iria, na época da Revolução Bolchevique, lá pelos anos de 1916, 17, 18, 19, já haviam contactados no mundo conscientes do que estava acontecendo e do que ia ser inaugurado na Terra. Naquela época chegaram povos muito estranhos aqui na Terra, ligados a esse planetão que vem aí, né? Esses seres que os ETs dão um nome aí de qualquer coisa, não importa. E começaram a contactar e obter tecnologia, e a trocar favores. Quem? Né? A turma do ano nem percebeu. Como não percebe até hoje, gente. As coisas acontecem no bigode, não é nem na barba, mas já no bigode, e as pessoas não percebem, ou não querem perceber, ou não sabem, a casca não deixa. A verdade bate aqui e reflete. Mas há muito tempo que os poderosos do mundo se relacionam com outros povos com interesses escusos também. Porque interessa a manutenção dessa estrutura aqui para muita gente que está nesse mundo.
Mas isso tem a ver com a verdadeira história da humanidade. Isso não tem tempo a se contar aqui. Não só essa operação, tantas outras que são feitas cotidianamente. Ou vocês vão comer transgênicos? A gente já come, gente. Isso não está rotulado. Mas quando a obrigatoriedade de rotulagem realmente for séria, aí vocês vão ver que a gente já come. Já tem transgênico, um monte de coisa, até no Nescau, essas coisinhas. Essas porcarias de carne, esses biscoitinhos que todo mundo gosta, né? Por causa já entrou faz tempo. E a questão do transgênico, por exemplo, no caso da soja, é uma coisa muito mais inteligente do que vocês imaginam. Mas, pô, mas aí precisa pisando, não é aí que vocês se enganam, né? Tem uma internet ADSL violenta aqui para dentro que é muito mais eficiente. Aqui você pode sentir muito mais profundamente do que através dos meios de comunicação, ou pelo menos vai te permitir ler nas entrelinhas do que dizem aqui. Te dá aquela incrível capacidade de quando a imprensa internacional fala abacate, você lê abóbora. Você fica vivo, você fica esperto. Você começa a ver aquilo que não dizem e até por que disseram daquela maneira. Você começa a perceber que o mundo é Matrix, que é uma estrutura manipulada, sim, por interesses absurdos, escusos, que há muito tempo estão estabelecidos na Terra. Agora, há amigos do espaço a fim de resgatar a dignidade desse mundo, colaborando conosco, com sintonia, com um monte de gente que já meio que furou isso aqui, né? Que já está começando a cortar. Tem. E como é que Gonzaga tem que arrumar acampamento e fazer contato no mar, ou ir para congresso de ufologia, fazer curso disso, curso daquilo? Olha, sabe por que essas coisas são boas? Porque a gente pode conviver com afins. Só por isso. Porque no dia que a confusão realmente acontecer do ponto de vista OVNI, você acha que o Cid Moreira, que nem sei onde anda, vai fazer entrevista com os ufólogos brasileiros? Não vai dar tempo. Será um fenômeno tão extravagante do ponto de vista cultural, impacta de uma maneira tão impressionante a cultura, que para tudo. E os nossos amigos não são inacessíveis. Os que podem e que estão trabalhando contra interesses terrestres, esses, para você acessar, você precisa realmente de uma relação com a casca, através da casca. Mas esses outros seres iluminados, de grande nível de consciência, esses não. Esses você pode contactar por aqui, por dentro. É uma questão, gente, de abertura de coração. Não espere que eles te provem a realidade da existência. Não precisa. Sintam no recolhimento de vocês, cada dia, vá lá dentro. Se coloque como um ser cósmico que está aqui na Terra, está manifestado aqui na Terra. Também é um corpinho, michuruca, para quebrar um galho, afinal de contas é só 80 e poucos anos, 90 anos, tá? Fazer uma tarefinha ou outra. A maior parte das pessoas que vêm para a Terra nem vêm trabalhar no físico. No físico vem para ter uma vida absolutamente normal, mas são altamente operadores no nível hiperfísico. Quer dizer, trabalha mesmo quando o corpo dorme. Aí ele sai fora, inconsciente, porque a casca está complicada, então porque tem uns caras que censuram mesmo para não complicar mais ainda a vida do indivíduo, e ele trabalha feito um louco à noite. Estruturas de cura, de nascimento, de desencarno, laboratórios, contato, é uma atividade frenética. Quando ele chega no corpo, ele levanta, escova dente, vai trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, ele fala, ai meu CPF, né? Meu Deus do céu, ele está exausto, né? Trabalhou a noite inteira. Agora aí não tem previdência social, fundo de garantia de serviço, não tem salário, não tem nada. Aí o grande pagamento é o avanço, né? E quanto mais o sujeito adquire experiência com sua máquina de furar a casca, mais apto ele vem em outras vidas para realizar, para completar
esse processo. É essa perspectiva que eu quero deixar para vocês. De que vocês são, essencialmente, não como uma hipótese filosófica remota. Aceitem o conhecimento de povos do espaço. Podem duvidar de mim, mas vão lá dentro de vocês buscar isso. Não deixem que o intelecto, a mente concreta, o conhecimento acadêmico, a escola, o que a mamãe e o papai ensinaram, o que todo mundo te cobra, influenciar pelo menos tanto ao ponto de você não perceber as coisas como elas são. Ah, mas eu tenho medo, a minha segurança, não sei o quê. Pô, você tem inteligência para quê? Você pode. Tem tanta gente que pula cerca, ninguém fica sabendo, não consegue enganar o sistema. Não é? Como é que não consegue enganar o sistema? Se engana as pessoas mais próximas, consegue fazer isso. Precisa inteligência para uma relação com o sistema, de tal maneira que o sistema pense que você trabalha para ele. É que nem no funcionalismo público, aquela história, o sujeito finge que ganha, o governo finge que paga, você finge que trabalha, fica aquela coisa. Você encontra isso até no setor privado também. Né? Hoje existe gente, por incrível que pareça, estruturas aí do sistema de planejamento e gestão em escala de planejamento estratégico que estão tentando, olha o que eu vou falar, inventar atividades para ocupar pessoas sem que tenha que pagar elas, sem elas serem ocupadas por alguma coisa. Eles estão percebendo que a tal da civilização do ócio previsto pela exacerbação do capitalismo é meio complicado de fazer, porque não dá para transformar tudo em produto. Então eles falam assim, puxa vida, está faltando emprego, como é que nós inventamos? Vamos criar necessidades falsas, empregando todo mundo nisso, e fica todo mundo feliz recebendo salário, porque a massa salarial planetária é o restinho, é uma parcela ínfima da riqueza monetária que circula no planeta. É só para permitir o giro. É a excentricidade da mecânica de funcionamento da economia mundial. E todo mundo crente que está realizando seus mais auspiciosos sonhos, comprando isso, comprando aquilo. Como disseram uma vez para mim, Gonzaga, eu acho que o mundo pode se acabar, mas depois de eu comprar o meu Opala, era naquele tempo. Depois que eu comprar meu Opala, pode acabar o mundo, porque é meu sonho de consumo, eu não abro mão. É capaz até de ter conseguido comprar o Opala, depois do Opala, aí olha o carro do vizinho e ele tem uma caravana, é uma caravana, ele muda o ano, e assim vai, deve estar até hoje enlouquecida, né, pela ideia de ter, porque o sistema diz que ela tem que ter, porque se ela não ter, ela não tem um monte de ter na vida dela, ela não é. E o pessoal embarca legal, né? Na hora da morte, putz, fui enganado, aí já é tarde. Quando a coisa aperta, a luz vem mesmo de qualquer jeito, aí o sujeito tem aquela grande e fantástica sacação. Por todos os meus compromissos agendados, não cumpri nenhum. Me empolguei tanto com o mundo como ele se colocou para mim. Fui tão não questionei nada, fui levado numa boa, fui manipulado e usado pelo grande sistema. Aí você chega lá em cima, o São Pedro pergunta, mostra a agenda. Pós-graduado em economia na Fundação Getúlio Vargas. Não, esse currículo não, eu quero ver a tua proposta que você sair daqui. Aí o sujeito vira. E estava escrito esse lado também, não vi. A gente faz o currículo terrestre e se esquece de quicar os compromissos que nós assumimos lá. Há muitas canalizações que eles falam abertamente, diz, olha, vocês estão se esquecendo dos compromissos que vocês efetivamente levam para suas vidas na matéria. É tão grossa a casca que até mesmo extraterrestres nativos de outros mundos, que têm corpos físicos em outros mundos, chegam aqui na Terra, nas suas naves, estabelecem nas suas bases subterrâneas, submarinas, saem de seus corpos físicos e encarnam em corpos terrestres. Em cada 10, continua a levar a sério, com determinação, a missão que escolheram fazer. Os outros 9 ETs, apesar de estar escrito ET aqui, né? Ele está igualzinho
todos os outros terrestres. É aquele ET que sempre feito Big Brother, olha a TV assim, e fala, que povo esquisito. Mas ele não percebeu que ele também já está completamente envolvido. Veja, cada nova inteligência do espaço que nasce com uma perspectiva de ação consciente na Terra, em função de programas que estão avançando no planeta, consegue realmente realizar realiza uma parte do que se determinou fazer. Por isso, meus amigos, ao tomarem banho, lavem bem a casca. Mas, pelo amor de Deus, não deixe que elas vibrem para dentro aquilo que você tem que aceitar por contingência. O mundo como ele é. Sejam inteligentes e espertos. No sentido de que vocês podem dar mais oportunidade ao que vem de dentro do que ao que vem de fora, iluminando as suas vidas, iluminando assim as suas obras, iluminarão o mundo, fazendo com que na próxima vez a seu furador de túnel pode ir muito mais longe do que foi capaz de ir nessa oportunidade. Hoje à noite a gente vai falar de profecias extraterrestres no workshop, para mostrar para vocês como é que eles dizem que ou nós escolhemos o nosso destino ou alguém vai fazer por nós. Tá bom? Viva e até a próxima. Até a próxima. Parece que não tem muito espaço para pergunta, né? Tem 5 minutos. Diga lá. Não entendi o começo, desculpa por causa de som. O problema da gente, por exemplo, tentar produzir mais água no planeta, reciclar, guardar água para o futuro, a gente preocupa, por exemplo, em exterminar determinadas populações, como êxito, rituais, etc. Olha. E um outro aspecto que você me chamou a atenção sobre naves e terrestres. Vai ser uma rápida pincelada. Sobre? Naves. Ufologia nazista. Aí vai lá, não vai dar. Isso, mas a primeira parte sua, eu vou comentar rapidinho. Mas me desculpe, mas vou lhe chutar a canela. Ó, percebam bem, hoje existe um movimento mundial pela economia de recursos. Não tem água para todo mundo, não tem isso, não tem aquilo, vamos economizar, vamos reciclar PET. O que está escrito atrás? Vamos reciclar PET. Leiam abóbora. Tomem refrigerante, bebam, mas a gente recicla PET. Compreendeu? Todas as organizações hoje, ONGs no mundo, essa é minha opinião pessoal, e olha que eu lido com ONG, só que é uma ONG de caráter propositivo. As ONGs do mundo inteiro, o sistema criou e organizou para cuidar daquilo que é lixo no grande sistema. Minorias, gente que está passando fome, depredação ambiental, organização de populações com subterras, com vivendo em condições absurdas, e assim por diante. Esse movimento internacional para mobilizar as pessoas para o trabalho voluntário, isso é uma mentira. Estão usando a inocência da comunidade humana, ao mais lado lindo de um monte de gente, para ficar cuidando das rebarbas de um sistema absurdo que continua a produzir isso. Isso é uma maneira de empurrar a responsabilidade. Empurrar a responsabilidade. As empresas hoje todas se pintando de verde, simplesmente porque financiam compra de carbono em país subdesenvolvido e outras coisas mais. Eu, pessoalmente, não admito esse tipo de coisa. Eu enxergo isso como uma grande sermegonice do sistema, colocando todo mundo para trabalhar, porque nesse mundo é assim. Privatiza-se benefício e socializa prejuízo. Prejuízo é distribuído para todo mundo. Agora, as benesses do sistema não, essa é só com um grupo de poder.
Pô, mas já está acumulando problema no mundo. Ah, pega aí a turma do ano que acha que entende das coisas e põe para trabalhar organizadamente. Cria o terceiro setor, um monte de homens cuidando de problema no mundo, e o sistema é o mesmo. O mesmo. Essa é uma posição política, ideológica? É. Difícil de ser bancada, inclusive, publicamente, no partido político? É. Mas eu falo o que eu penso. Não concordo com isso. Eu acho que as ONGs têm que ser muito mais inteligentes. Elas têm que estar voltando quando o sistema está indo. Trabalhar, sim, nós podemos mudar isso aqui fora. Podemos. Mas como? De tal maneira a permitir a continuidade do sistema? Eu não. Eu quero trabalhar o que vem daqui. Gonzaga, mas como é que a gente faz isso aqui? Caminhando numa linha propositiva. Infelizmente, não podemos trabalhar esse conceito aqui. Mas não sou eu que tenho a resposta. Vão dentro de vocês que a luz ensina muito melhor, porque é lá que está o conhecimento, é de lá que vem a evolução. Se o recipiente é outro, o corpo será outro. É como água, se amolda. Não tem nada a ver com a evolução darwiniana. Essa centelha tem a fórmula e ela aplica o material que tem. Se o material é ruim, assim mesmo ela faz o melhor possível para avançar nos processos de liberação dessa consciência na realidade.